O Instituto Nacional, agora vamos falar de coisa séria, o Instituto Nacional do Seguro Social começou a conceder a pensão por morte de forma automática. A decisão veio para tentar agilizar o andamento dos benefícios. E entre os requerimentos, a pensão por morte é a terceira que mais possui pessoas na fila. Por isso, o governo deseja dar celeridade ao processo. E é sobre esse assunto que nós vamos falar a partir de agora, que está também aqui em nossos estúdios, o Marcelo Lima, gerente executivo do INSS, que vai falar com a gente a partir de agora no meu quadro Meu INSS. Muito bem, no nosso quadro Meu INSS, nosso querido Marcelo Lima já está conosco aqui. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Marcelo, boa tarde. Para falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo. Por quê? Porque o nosso querido Marcelo Lima é o gerente executivo do INSS aqui no estado de Alagoas e a gente sempre traz às terças-feiras esses assuntos importantes para falarmos para você como prestação de serviço. Marcelo, essas informações que nós trouxemos agora há pouco é muito importante para que as pessoas possam entender dos seus direitos. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando como é que deve proceder. Boa tarde. Boa tarde, Wilson, mais uma vez. Boa tarde a todos de casa. Exatamente, a pensão por morte passa também a ser um requerimento de atendimento automático. Se todos os dados, a gente sempre fala isso, né? Os requerimentos, antes de você fazer o requerimento, verifica como é que está o seu cadastro. Dá uma verificada se o nome está correto, o nome da mãe, data de nascimento, o número dos documentos, porque se assim tiver, quando se verificar, automaticamente o batimento com as informações, o benefício mais cedo é concedido. Isso é muito importante. Então, recentemente, há alguns dias, nós começamos e já concedemos o primeiro benefício automático de pensão por morte urbano aqui no Brasil. E isso realmente nos deixa assim, muito felizes, porque basicamente antecipa e dá essa garantia que o quanto antes você faz o requerimento, o quanto antes você vai ter o resultado. Nós sabemos a dificuldade, as pessoas aguardando nesse resultado, e o quanto antes sair, claro, vai garantir a subsistência, né? Vai garantir que a pessoa tenha acesso àquele direito, que na verdade muita gente até acha, não é favor, gente, é direito. Você vai lá, não é favor, você tem porque contribuiu. E se contribuiu, pode deixar imediatamente com o benefício, nesse caso, de pensão por morte, que fica para os dependentes. Muito recentemente, as pessoas pensando que houve alguma mudança, enfim, mas continua sendo da mesma forma, fica para os dependentes e nos valores que depois da reforma tiveram modificação apenas no cálculo, né? Mas nada mais do que isso. Isso é uma forma também, Marcelo, que o governo quer para dar celeridade, porque ficou um tempo acumulado, é isso, e ele então quer que isso seja dado respostas mais rapidamente, é isso? Perfeito. E nessa condição da automação, e já passamos de 40%, né, dos processos que entram hoje nos requerimentos são processados automaticamente. E nessa celeridade, claro, é missão número 1. Número 0 até, da gente entregar o quanto antes à sociedade. Né? Estamos aumentando o número de servidores, como falamos já na semana passada, temos hoje só em Alagoas 13 novos servidores que vão dar um incremento na análise desses processos. Né? No Brasil tem 1.000 que foram chamados, tem a expectativa de chamar mais até o final do ano, né? Mais 1.000 ou 1.500 pessoas. Tem um concurso previsto para o ano que vem, ou seja, alternativas mais ágeis para a gente atender a população que tanto precisa. E tenho certeza disso, o trabalho é nesse sentido e a gente está todos os dias falando e tratando sobre isso e agindo, que é o mais importante, né? Então, em treinamento e muito em breve, como eu falei, só aqui vão ter mais 1.000 processos por mês, no mínimo, de análises em razão desses novos servidores, né? Claro, precisa de muito mais, mas aos pouquinhos estão chegando, isso é fato de a gente ficar muito feliz. Muito bem, Marcelão. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos trazer agora a primeira pergunta das pessoas que querem participar conosco aqui no nosso telão, dos nossos telespectadores, perguntando ao Marcelo Lima. Primeira pergunta, Marcelo, é da Carla Soares. E ela pergunta o seguinte: Marcelo, sou pensionista desde 2018. Tem alguma mudança no meu benefício? Pois, Ana Carla, excelente pergunta. Muitas pessoas viram, inclusive acompanharam pela TV, Wilson, a condição do Supremo Tribunal Federal ter colocado como de forma constitucional o pagamento, né, de 50 mais 10%, 50 mais 10, 60% do valor da pensão. Então fica assim, se a pessoa tinha condição de receber, faleceu e ganhava R$3.000, por exemplo, de aposentadoria, fica para os pensionistas, nesse caso, 60%, se só tiver um pensionista. Isso veio depois da reforma. No caso da nossa telespectadora, foi antes. Nada muda. O que ela ganha, continua ganhando sem o menor problema, tá? Então fica tranquilo, todo mundo que já tem o benefício. Agora, quem for receber a partir de 2019, aí sim, esse cálculo é refeito. Uma dica, o mínimo não diminui. Então, se você ganha mínimo, o falecido ganhava mínimo, a falecida ganhava mínimo, vai acumular, o mínimo acumula. Acima do mínimo é que há essa condição da redução, tá? Não se pode receber menos que o salário mínimo, né, Wilson? Nesse caso, de forma individual.
Perfeito. Vamos lá, então vamos para a segunda pergunta, então, do nosso telespectador, que quer falar com o nosso querido Marcelo Lima. Quem pergunta é a Sônia Oliveira. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, só recebo 60% do valor da aposentadoria. Colocou do aposento do meu finado marido. Tá certo isso? Pô, Jana Sônia, a gente fala isso, meu aposento. Isso acabou virando um vício de linguagem. Já, mas a gente entende que é o benefício. Claro, que é o benefício, que é a aposentadoria. Por isso não vai ficar sem resposta, óbvio, né? Olha só, está correto, a senhora pode achar injusto, outra pessoa achar, mas é uma condição legal. Provavelmente o seu marido recebia acima do mínimo. Então, nessa condição, quando multiplicou o fator, ficou 60% do que ele ganhava. Na verdade, a regra diz que é 50 mais 10 por cada dependente até o limite de 100%. Como só tinha a senhora, então 50 com mais 10, 60%. Foi isso que gerou muita confusão, muita dúvida, porque muita gente foi para a justiça reclamar e o STF foi provocado em razão disso e decidiu na semana passada justamente dizer que é constitucional essa condição da reforma da Previdência. Justa, injusta, alta, baixa, mas é constitucional e não há como, por exemplo, nesse momento discutir, que já foi definido. É verdade. É uma pena. Eu sei que não é culpa do INSS, não é sua, nem de ninguém do INSS, mas é injusto, é terrível isso, né, infelizmente, mas foram os nossos legisladores, Câmara Federal e Senado, que discutiram isso amplamente e acabaram chegando a esse resultado. E de 2019 em diante. O INSS apenas cumpre o que os legisladores acabaram decidindo. Acaba levando as pedradas sem ter culpa, né? Muitas vezes o INSS que não tem culpa nada disso. Vamos lá então, vamos ver então a terceira e última pergunta de hoje, Marcelo. Quem faz a pergunta para o Marcelo Lima é a Maria Santos. Ela diz o seguinte: Marcelo, fiz meu requerimento de pensão tem 2 meses pelo telefone 135 e nada até agora. O que eu faço, Marcelo? Ô, dona Maria, eu sinto muito. Agora sim, quem faz o requerimento pelo 35, como fez Dona Maria, não esqueça de levar a documentação. Então, é muito provável que nada aconteceu porque ela não levou documento nenhum. Ela tem que fazer um requerimento cumprir exigência, basicamente, e entregar a documentação. A certidão de óbito ou, basicamente, o documento que a senhora tiver em mãos, a identidade, CPF, como de residência. Se a senhora não tiver como fazer isso no aplicativo, a senhora pode agendar para cumprir a exigência presencialmente em qualquer uma das agências do INSS, a mais próxima da sua casa. Então, a dica, e olhe como é bom participar, faça, Dona Maria, pergunte você também, porque olha só, quantas pessoas têm a mesma dúvida que ela? Deram entrada e estão esperando 1 mês, 2, porque foi pelo telefone 135. E no telefone 135 ainda não tem essa tecnologia de colocar documentos, né, Wilson? Ainda não. Ainda não, né? Então, nesse caso, tem que ser. Quem faz pelo aplicativo já coloca a documentação. E um detalhe, leia antes de colocar a documentação, porque é muito comum as pessoas, na verdade, por intuito, achar, não, o INSS já tem meu RG, já tem meu... Não é assim. Você deve juntar. Outra dica, na hora de colocar a documentação, tem gente que tira foto da fotocópia. Você tira uma cópia, né? E essa cópia tira identidade, CPF, com a residência, tudo numa foto para... E claro, eu também fiz isso muito para economizar, né, Wilson? O Wilson, então, nem se fala. Eu fiz muitas vezes. Juntar a documentação completa, você juntava numa folha só todos os documentos, não é assim? Isso. Aí a pessoa tira uma foto disso e junta. Uma foto da cópia. Da cópia. Não vai servir. Aí é mais tempo para que você coloque. Então é do documento original, uma foto simples do original. Justamente você vai ganhar muito tempo com isso. São esses detalhes importantes. E isso está escrito quando você dá a entrada. Está escrito lá, presta atenção, olha, esse é o benefício. Outra coisa, não vai marcando tudo lá não, tá? Tem gente que acha quadradinho, começa a marcar. Teve uma pessoa que pediu, por exemplo, uma pensão por morte, e a pergunta era assim, a pessoa que vai receber, aí o nome é dependente, tá? Ela não sabia o que era dependente. O dependente tem alguma deficiência? Ela botou sim. Mas não era o dependente, era o falecido que era pessoa com deficiência. Ele tinha aposentadoria por invalidez por deficiência, morreu, e ela colocou que sim. O sistema fez o quê? Marcou uma perícia para ela de maior inválido e caiu para julho, agosto. Ou seja, não era isso. Ela entendeu que dependente era o falecido. Então, antes de tem essa dúvida, não marca não. Deixa um pouquinho, liga para 135, né? Busca a informação, pergunta para fazer de maneira correta, porque que tem de processo que demora, por isso não está na história. Então, toma cuidado, não mais dúvidas, 135, o aplicativo do INSS, não clique em nenhum link, o INSS não manda nada de rede social para você, para o senhor ou para a senhora, tá? Fica ligado, porque o que tem de revisão de vida toda, revisão sem vida toda, revisão não sei de quê, que estão entrando com golpe, as denúncias estão assim bombando. Então, toma cuidado. Ninguém vai estar ligando para oferecer nada, né? Do céu só cai chuva quando o papai do céu deixa. E mais recentemente, essa quadra chuvosa está caindo. Tirando isso, desconfie. O Wilson Júnior, aposentado com um salário mínimo, sempre ganhou mínimo. Aí alguém liga, Wilson, tem uma revisão para você para ganhar 10 mil. Aí o Wilson, que beleza, 10 mil, adoro, ó, dinheiro.
O Wilson, pelo amor de Deus, a vida toda mínimo, Wilson. Não tem como Aí subir. clica, cai de volta. Clicou, já era. No mínimo, clona o WhatsApp, é uma confusão. Então, na dúvida, não faça, tá? Assim a gente consegue, enfim, evitar muitos problemas. Perfeito, Marcelão. Mais uma Valeu, vez. Wilson. Obrigado, Prazer meu irmão. tê-lo conosco aqui. Boa semana forma. para você e até a próxima, se Deus quiser. Nosso querido abraço. Marcelo Lima. Muito bem. Obrigado, até Com o lá. nosso quadro Meu INSS. Muito bem. Marcelão volta na próxima terça-feira. Todas as terças-feiras, ele está a partir das 9 horas da manhã no nosso Pajussara na Hora, na 103,7 e também aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tirando suas dúvidas. Tá bom? Muito bem.